E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O grande prêmio em que a pequena equipe Toleman vivenciou as duas faces da moeda dentro da Fórmula 1. A glória de buscar mais um pódio na categoria, o que era uma missão difícil para Toleman ali naqueles anos, e a tragédia devido a um grave acidente sofrido por um de seus pilotos que acabaria encerrando a carreira desse cara na Fórmula 1. Além de ser o grande prêmio que daria o pontapé inicial para a grande virada no campeonato mundial e também que nos traria grandes confusões fora das pistas, onde nós chegávamos à maior punição que uma equipe já tomou na história da Fórmula 1 até os dias de hoje. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1984. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 84 era a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 22 de julho no circuito de Brands Hatch, uma das minhas pistas preferidas da Fórmula 1, mas também uma das mais perigosas. A McLaren Porsche até aquele momento vinha dominando o Campeonato Mundial, mas também não era com tanta folga assim. O francês Alain Prost, um dos pilotos da McLaren ali de 84, tinha até então 34,5 pontos e liderava a tabela do Mundial. Atrás do Prost vinha o austríaco Niki Lauda, com 24 pontos conquistados. E aí logo atrás do Lauda nós tínhamos o italiano Hélio De Angelis, da Lotus, com 23,5 pontos, o francês René Arnoux, da Ferrari, com 22,5 pontos, e o finlandês Keke Rosberg, da Williams, com 20 pontos. O Prost tinha uma folga na liderança, mas ali na segunda posição as coisas estavam meio emboladas, por mais que o Niki Lauda vinha sustentando essa segunda posição. E aí para quem acompanhava o campeonato ali em 1984, quando nos encaminhávamos para a parte final da temporada, parecia que finalmente o Prost conquistaria o seu primeiro título mundial. O Lauda, que era seu companheiro de equipe e o principal rival na briga por esse título, vinha tendo grandes desentendimentos com o chefe de equipe da McLaren, o Ron Dennis, e não fazia uma temporada regular. O Lauda tinha abandonado em 6 das 9 primeiras etapas. Só 3 delas ele tinha conseguido terminar a corrida, mas quando terminou, conquistou 2 vitórias e 1 segundo lugar. Por isso a boa pontuação no campeonato. Inclusive nesse momento começava a rolar um papo de que o Gérard Larousse, que vinha assumindo o cargo de diretor esportivo na equipe francesa Ligier, vinha negociando com o Lauda uma possível contratação do austríaco para correr pela equipe francesa a partir de 1985. Se o Lauda vinha fazendo uma temporada irregular, o Prost era totalmente o contrário, era a regularidade em pessoa. Das 9 primeiras etapas, apenas 3 abandonos do francês. Tinha conquistado 3 vitórias, 1 segundo lugar, 1 terceiro lugar e 1 quarto lugar. Era bem mais constante do que o seu companheiro de equipe. Só que quando nós chegávamos ali no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 84, as atenções não estavam nem um pouco voltadas para a disputa do Campeonato Mundial, e sim para o caos e a confusão que tinha se estabelecido fora das pistas, por conta da investigação que a FISA vinha fazendo sobre a equipe Tyrrell. A Tyrrell vinha sendo acusada de correr toda a temporada de 1984 até então com um carro irregular, um carro que estava abaixo do peso, utilizando componentes inapropriados, combustível adulterado e fazendo uso de métodos obscuros para tentar burlar a fiscalização. O Jean-Marie Balestre, o presidente da FISA, estava maluco para mostrar serviço. A FISA já vinha sob desconfiança dentro da Fórmula 1 desde o início da década de 80, com todas as brigas que aconteceram com a FOCA, greve de pilotos e equipes, e o Balestre precisava de qualquer forma mostrar serviço para jogar na cara da Fórmula 1 que o órgão era eficiente, e a Tyrrell foi a escolhida para servir de exemplo. Não que a Tyrrell estivesse fazendo as coisas certas. Pelo contrário, as coisas estavam bem fora da linha ali dentro da Tyrrell. Em 1984, a equipe do seu Ken Tyrrell era a única a utilizar regularmente motores aspirados. Todas as demais equipes já tinham migrado ou estavam migrando para os turbo. A Tyrrell ainda utilizava os convencionais Ford Cosworth. Por utilizarem motores aspirados, os carros acabavam ficando abaixo do peso mínimo especificado. E aí, para poder deixar o carro dentro do peso mínimo, a FISA acabou autorizando a Tyrrell a utilizar tanques d'água implementados nos carros, para serem utilizados como lastro. A Tyrrell implementou esses tanques, só que acabou dando outra função para eles também. Além de ser utilizados como lastro, a Tyrrell usava a água desses tanques para refrigeração do motor. A FISA aceitou e até permitiu que a Tyrrell reabastecesse esses tanques d'água no decorrer das corridas, já que sendo utilizada no sistema de resfriamento, essa água ia sendo consumida no decorrer da prova, e aí o peso do carro ia baixando.
correndo. Outras equipes já iam protestando desde o início da temporada de 84 contra esse sistema da Tyrrell, dizendo que eles estavam correndo com esses tanques d'água vazios ou com pouca água dentro, o carro abaixo do peso mínimo especificado, e aí eles paravam para abastecer esses tanques durante a prova e estarem com os carros dentro do peso na hora da inspeção, ao final da corrida, o que explicava por que os carros da Tyrrell sempre paravam para fazer pit stop nas voltas finais, para encher os tanques que estavam vazios e deixar o carro dentro do peso para inspeção. Após várias reclamações abertas e a FISA abrindo investigação, os fiscais acabam encontrando dentro desses tanques bolas de chumbo e até mesmo combustível misturado junto com a água. As bolas de chumbo eram componentes móveis que acabavam influenciando no equilíbrio do carro, o que é proibido por regulamento. O combustível misturado com a água era para otimizar a refrigeração do motor, o que também era proibido. Fora isso, foram encontradas tubulações sem os componentes de segurança necessários nas ligações entre as tubulações, o que deixava o funcionamento do conjunto muito perigoso. As coisas estavam bem fora ali dentro da Tyrrell. No dia 18 de julho, 2 dias antes para a apresentação do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em assembleia na sede da FISA em Paris, após votação envolvendo todas as equipes, a Tyrrell é excluída do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1984. Todos os resultados, pontos, pódios, tudo que foi conquistado pela Tyrrell ali naquele ano seria retirado dela. Mas o interessante é que acabam permitindo que a Tyrrell siga para Brands Hatch para disputar o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mesmo que os resultados que a Tyrrell conquistasse por ali não fossem computados, tanto para a equipe quanto para os pilotos. Olha o tamanho do rolo que os caras faziam. Era ali a primeira vez que uma equipe era excluída de um campeonato mundial de Fórmula 1 de forma completa, tanto a equipe quanto os pilotos, totalmente excluído do campeonato. Isso nunca tinha acontecido na história da Fórmula 1 até então. E muitos dizem, até os dias de hoje, que foi uma penalização extremamente exagerada para Tyrrell. O Ken Tyrrell era um dos nomes fortes da FOCA, que era liderada pelo seu Bernie Ecclestone. Não tinha um bom relacionamento com o Jean-Marie Balestre e poderia mandar contra decisões que a FISA queria implementar na Fórmula 1 nas próximas temporadas. Então muitos consideram que foi muito mais uma decisão política do que desportiva, o que não é novidade para ninguém. Já dentro da pista de Brands Hatch, no final de semana de Grande Prêmio, alegria e tristeza dentro da equipe Toleman. No treino livre realizado na sexta-feira pela manhã, o brasileiro Ayrton Senna da Toleman faz o melhor tempo da sessão, impressionando todo mundo, mas era ofuscado pelo grave acidente sofrido pelo seu companheiro de equipe, o venezuelano Johnny Cecotto. O Cecotto perde o controle da Toleman e bate em cheio no guardrail, ao lado da pista. Uma batida frontal muito forte. O Cecotto fica preso no meio das ferragens do carro, não consegue sair dali sozinho, sofre graves lesões nas pernas, com múltiplas fraturas. O resgate precisa serrar a estrutura do carro para conseguir retirar o Cecotto de dentro. É levado imediatamente para o hospital para receber o atendimento. Não chega a correr um grave risco de vida, mas era o acidente que finalizava a carreira do Johnny Cecotto na Fórmula 1. O venezuelano nunca mais viria a pilotar pela categoria. E esse acidente abalou bastante os pilotos ali em Brands Hatch. O Senna deu uma entrevista logo após o término da sessão de treinos, onde nós podemos ver bem o sentimento do Senna ali naquele momento, que ainda era um piloto novato na Fórmula 1 e viu o seu companheiro de equipe naquela situação. Eu vi ele no carro logo após o acidente, com todos aqueles pedaços de carro em volta, vi as pernas dele quebradas, então aquilo afetou um pouco de manhã. E logo em seguida, quando eu comecei a andar, eu não puxei no limite, porque pela primeira vez eu vi alguma coisa que mexeu comigo. Eu senti o quanto é importante a vida. Nos treinos classificatórios, destaque para o brasileiro Nelson Piquet da Brabham, que após utilizar o carro atualizado que a Brabham tinha levado para Brands Hatch na sexta-feira e não ter conseguido bons resultados, faz uma salada de fruta com os componentes, monta um carro meio híbrido, utilizando a nova suspensão traseira com os sidepods antigos, otimizando o conjunto e surpreendendo todo mundo para bater as McLarens, as grandes favoritas, e levar a pole position do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 84, uma das grandes poles conquistadas pelo Piquet na Fórmula 1. Logo atrás do Piquet, as duas McLarens, o francês Alain Prost na segunda posição e o austríaco Niki Lauda em terceiro. Na quarta posição, o Hélio De Angelis com a Lotus. Em quinto, Keke Rosberg com a Williams. Na sexta posição, o inglês Derek Warwick, que corria pela Renault. E na sétima posição do grid, o brasileiro Ayrton Senna, alinhando a única Toleman que participaria do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 84. No domingo, dia de corrida,
Mais treta envolvendo a Tyrrell. Os fiscais descobrem 2 orifícios ilegais na parte traseira do assoalho dos carros, o que acabava deixando o carro irregular e não poderia largar. Inacreditável. Estavam excluídos do campeonato, iam correr só por correr ali na Grã-Bretanha e ainda assim continuavam tomando advertência. Tiveram que fechar esses 2 buracos aí nos carros na correria para poderem ser liberados e alinhar no grid, participando da corrida no domingo. Que absurdo. E é no meio de todo esse clima tenso de tragédia e confusão que nós temos a largada para 75 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1984. O Piquet larga bem e se garante na frente do Prost. O De Angelis também larga bem e pula para terceiro. O Senna tenta forçar uma entrada pelo meio do bolo, mas acaba ficando encaixotado e cai para 9ª posição. Mais para trás do pelotão, um acidente feio. Mais um, dessa vez envolvendo 4 carros, com direito a salto da Ram do Felipe Alliot sobre a Tyrrell do Stefan Johansson e a Alfa Romeo do Ed Sheever. Por sorte, nada grave aconteceu com esses caras. Foi só visualmente assustador. Como não teve interferência direta na corrida, segue a prova. Lá na frente, Piquet em primeiro com o Prost em segundo, o Lauda em terceiro, já tinha superado o De Angelis na pista, agora o italiano da Lotus era o 4º colocado, o Derek Warwick era o 5º, o Keke Rosberg o 6º, o Michele Alboreto da Ferrari o 7º e o brasileiro Ayrton Senna vinha na 8ª posição. Já tinha conseguido superar o Nigel Mansell da Lotus. Na volta 4, o Senna passa pelo Alboreto e sobe para 7ª posição. E o Piquet vinha sofrendo com falta de aderência. Os pneus escolhidos pelo brasileiro não estavam funcionando. O carro vinha andando bem desequilibrado e ele perdia bastante terreno em relação às McLarens. Na volta 5, o Rosberg entra nos boxes com problema no turbo da Williams. Era fim de prova para o finlandês e aí o Senna ganhava mais uma posição. Agora subia para 6º, entrava na zona de pontuação. Passando da volta 5, o De Angelis já perdia a posição para o Derek Warwick. Agora o piloto inglês da Renault era o 4º colocado e o italiano da Lotus era o 5º. Mas esse pessoal aí já ia ficando bem para trás. Piquet, Prost e Lauda já estavam mais de 10 segundos na frente desse grupo aí. Quando chegávamos na volta 10 de corrida, o Piquet, o Prost e o Lauda estavam praticamente juntos na pista, os 3 primeiros colocados. O Derek Warwick era o 4º com o De Angelis em 5º e o Senna o 6º colocado. O Senna estava em torno de 5 segundos atrás do De Angelis. Ele não deixava o italiano escapar e se mantinha uns 4 segundos na frente do Alboreto. E as McLarens iam de vez para cima do Piquet. O Prost ia fazendo investidas e o Lauda vinha junto. Era nítido que o Piquet segurava o ritmo das 2 McLarens. Na volta 12 não teve jeito. O Prost bota o carro do lado e passa pelo Piquet. E o Lauda vem junto. Praticamente no mesmo momento deixa o Piquet para trás. Em poucos metros, o Piquet de primeiro cai para terceiro. Só que nesse exato momento, o Jonathan Palmer tem um problema na direção da sua Ram. Perde o controle do carro, sai da pista e bate em cheio na barreira de pneus. Mais um acidente assustador ali em Brands Hatch. O Palmer nada sofreu, ainda bem. Mas a barreira destruída, o carro pegando fogo, fumaça dos extintores cobrindo toda a pista, a coisa acabou ficando bem perigosa. E a direção de prova resolve dar bandeira vermelha e interromper a prova, para poder ajeitar as coisas e voltar à normalidade. Péssimo negócio para a McLaren, pois com bandeira vermelha dada na 13ª volta de corrida, as posições para a relargada seriam contabilizadas 2 voltas antes, ou seja, seriam as posições que os pilotos tinham passado pela linha de chegada na 11ª volta, quando Prost e Lauda ainda estavam atrás do Nelson Piquet. O Alain Prost ficou maluco com isso, chegando a discutir feio com o Jean-Marie Balestre, quando soube da decisão que ele teria que largar da 2ª posição, atrás do Piquet. Mas regulamento é regulamento, já se sabia que era assim. Interrupção de meia hora, pista ajeitada e nova largada. E nessa época, essas relargadas aí após bandeira vermelha, após interrupção de prova, deixavam as coisas bem confusas, muito mais complicadas de se entender na pista, pois as vantagens que um piloto tinha para o outro na sequência das posições na pista, elas eram mantidas após a relargada, mas elas eram mantidas de forma virtual. Para dar um exemplo aqui para vocês, se o Piquet era o líder da prova quando é determinada a interrupção da corrida e ele tem 5 segundos de vantagem para o segundo colocado, que por exemplo é o Alain Prost, quando é dada a relargada, esses 5 segundos continuam valendo, mesmo que os 2 pilotos larguem lado a lado. Ou seja, logo após a largada, na pista eles estarão juntos, mas virtualmente o Alain Prost estará 5 segundos atrás do Piquet. Era um horror acompanhar as corridas após essas relargadas. Quem acompanhou na época sabe bem o que eu tô falando, porque as posições dos pilotos na pista não necessariamente eram as posições reais dos pilotos na prova. Dava uma bagunça mental
absurda. Mas vamos lá, vamos pra sequência. Na relargada nós tínhamos o Piquet largando em primeiro, com o Prost em segundo, o Lauda em terceiro, o Warwick em quarto, o De Angelis em quinto e o Senna na sexta posição. Na relargada o Prost larga bem demais e passa pelo Piquet ainda nos primeiros metros. Reclamou, porque ia largar em segundo e já pegou a primeira posição ali no início. O Senna não larga bem mais uma vez e cai de sexto pra nono. Isso nas posições de pista. Virtualmente as coisas estavam um pouco diferentes. Só que ainda nessa primeira volta após a relargada o Senna supera o Mansell e pula pra oitava posição na pista. E aí ele já passa a ser identificado como sétimo colocado, pois à frente do Senna estava o Alboreto, e quando foi dada a interrupção da prova o Senna estava na frente do Alboreto, em torno de 5 segundos. Como agora na pista ele estava colado atrás do Alboreto, virtualmente ele estava na frente. Vai vendo. Passando da volta 20 de corrida, o Prost, que era o líder, começa a abrir uma boa vantagem em relação ao Piquet, que via o Lauda de perto nos seus retrovisores. Na volta 29, o Lauda faz uma bela manobra e passa pelo brasileiro. Agora o Prost era primeiro, com Lauda em segundo, Piquet em terceiro. Mais pra trás nós tínhamos o Derek Warwick na quarta posição, o francês Patrick Tambay, companheiro do Warwick na Renault, era o quinto colocado na pista, mas já com a posição comprometida, pois o Hélio De Angelis e o Ayrton Senna, que estavam atrás dele, iam se aproximando, e na soma de tempos, o Senna e o De Angelis nem precisariam passar pelo Tambay para ganhar a posição dele, pois antes da prova ser interrompida, o Tambay estava bem atrás dos dois. Na volta 34, o Prost dá uma errada. O carro pega na zebra, chega a decolar, toma uma pancada no chão, por pouco não escapa da pista e tem maiores problemas. Acaba apenas perdendo alguns segundos pro Lauda, que era o segundo colocado. Só que os problemas viriam aparecer um pouco pra frente. Na volta 38, o francês passa a andar mais lento na pista com problemas na caixa de câmbio da McLaren. É ultrapassado pelo Lauda, é ultrapassado também pelo Piquet, ruma lentamente aos boxes para tentar corrigir o problema. Não é possível e o francês abandona o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 84. Agora o Lauda era líder, com o Piquet em segundo, menos de 3 segundos atrás do austríaco. O Piquet vinha tentando fazer investidas para buscar a liderança da corrida, assim como o Senna ia tirando a diferença em relação ao De Angelis. Andavam muito bem os brasileiros ali em Brands Hatch, principalmente considerando a desvantagem que os dois tinham de equipamento em relação aos adversários diretos. Inclusive, quando pegavam grupos de retardatários para negociar a ultrapassagem, o Piquet e o Senna se livravam muito mais rapidamente do que o Lauda e o De Angelis. E aí eles colavam na traseira dos adversários. Só que chegando na volta 55 de corrida, o Piquet começa a sofrer com problemas no turbo do motor BMW da Brabham. E aí o brasileiro começa a reduzir o ritmo, tentando administrar o equipamento para não quebrar de vez, para ver se fosse possível chegar até o final da prova e de repente somar alguns pontos, que seria importante para o campeonato. As chances de vitória vão embora totalmente, enquanto o Senna seguia atacando o De Angelis, que vinha sofrendo muito com o desgaste de pneus da Lotus. Os pneus do De Angelis nesse momento da prova já estavam cheios de bolhas. Chegando na volta 65, o Piquet apenas passeava na pista, não forçava mais nada o carro, tentando achar alguma forma de encerrar a corrida, conquistando algum ponto. Qualquer ponto que o Piquet conquistasse a partir dali seria vitória. Na volta 66, o Senna faz uma bela manobra, toma o espaço do De Angelis na pista e deixa o italiano da Lotus para trás. Agora, o brasileiro da Toleman era o quarto colocado e já passava a visualizar um possível pódio, pois o Piquet, que já ia perdendo a segunda posição para o Derek Warwick, estava muito lento na pista e já não estava mais tão distante do Senna. E não deu noutra, em apenas uma volta, após passar o De Angelis, o Senna chega no Piquet e passa de passagem. Sobe para a terceira posição o brasileiro da Toleman, enquanto o Piquet ia ficando para trás, ia perdendo posições pro De Angelis, pro Tambay, ia ficando difícil a soma de algum ponto, e não tinha mais o que fazer, era esperar para ver o que ia acontecer. Só que daí dessa galera aí mais para trás, o De Angelis também começa a ter problemas no carro, e passa a andar mais lento na pista, inclusive acaba até perdendo a posição pro Tambay, que vinha mais atrás. Mas daí o Tambay também passa a ter problemas, porque um pedaço do turbo do carro do Piquet se soltou e entupiu o radiador da Renault do Tambay. O motor acaba superaquecendo e ele tem que abandonar a prova. Olha a loucura que tava esse final de corrida. E no meio dessa insanidade toda, o austríaco Niki Lauda percorre as últimas voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 84 para cruzar a linha de chegada na primeira posição, conquistando a sua terceira vitória na temporada. O Derek Warwick cruza em segundo com a Renault e o brasileiro Ayrton Senna com a Toleman chega na terceira posição. Os únicos 3 pilotos a fecharem a corrida na mesma volta. Todos os demais pilotos tomaram pelo menos uma volta do líder. Era o segundo pódio da carreira do Senna, que já tinha feito aquele pódio lendário em Mônaco 84, com uma pilotagem de mestre do Senna durante todo o final de semana, e um resultado que amenizava um pouco o clima ruim dentro da equipe depois do grave acidente sofrido pelo Johnny Cecotto. O Piquet acabou contabilizado na 7ª posição, um baita prejuízo depois da grande corrida que o brasileiro vinha fazendo ali em Brands Hatch.
Já o Lauda reduzia drasticamente a vantagem que o Prost tinha para ele na ponta da tabela do Mundial, até porque o Lauda somou os pontos totais da prova e o Prost saiu zerado. Agora o Prost seguia como líder do campeonato, mas apenas 1,5 ponto na frente do Lauda. Os dois se encaminhavam para a reta final da temporada brigando ponto a ponto pelo título mundial, que seria decidido pela menor diferença possível na história das pontuações da Fórmula 1. Mas vocês sabem que esse é assunto de outro episódio aqui do canal.